pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogério, da empresa HardGet, e hoje nesse vídeo a gente vai mostrar como que se instala e configura basicamente o Hyper-V no Windows 10. Mas o que é o Hyper-V? O Hyper-V ele é uma plataforma de virtualização da Microsoft. Ele está disponível em todas as versões de Windows Server, Windows 10 Pro, Enterprise ou Education. Ou seja, o Windows Home ele não tem o Hyper-V disponível. Basicamente ele é uma plataforma para você criar computadores virtuais dentro de uma máquina física. Ou seja, você pode criar N máquinas, N computadores de N sistemas operacionais dentro do seu próprio equipamento, para você testar, você simular algum laboratório, simular alguma configuração, ou até fazer alguma sandbox para testar alguma aplicação que você considera um pouco insegura. Entre os recursos, ele compartilha recursos do PC local, ou seja, ele usa processador do PC e memória, então ele consome o processador, vai consumir memória do PC, vai consumir armazenamento e utilizar rede isolada ou compartilhada. Ou seja, você pode ter uma rede somente dessa máquina virtual com uma faixa de IP diferente da rede que você tem no seu equipamento. Você pode ter rede entre o seu equipamento físico e uma máquina virtual, e você pode ter uma rede privada apenas entre as máquinas virtuais que estão no seu equipamento. Então você pode ter vários cenários para testar várias situações de acordo com o que você precisa para fazer algum ambiente aí de teste. Limitações dele, ele se limita basicamente à capacidade de memória e armazenamento do equipamento. Se você tiver uma máquina com apenas 4 GB de memória, você possivelmente vai conseguir instalar apenas uma máquina virtual. Se você tiver uma máquina com 16 GB, você já conseguirá colocar mais ou menos 3 ou 4 máquinas virtuais, dependendo da configuração que você colocar. A parte de licenciamento, nos Windows Server Data Center, isso é limitado, ou seja, ele utiliza a mesma licença da máquina host, que é a máquina que você está virtualizando. No caso do Windows 10 ou Windows Server Standard, você precisa de uma licença específica para cada máquina virtual. É como se você instalasse o sistema num PC novo. Então é uma máquina separada, você não compartilha a licença do host que você está utilizando. A parte de instalação ela é simples. Então basicamente você adiciona o recurso do Windows, né? Então vamos lá no painel de controle. Esse é o caminho que eu gosto de fazer. Você pode ir direto no adicionar programas, mas eu prefiro fazer o caminho completo. Então às vezes em algumas situações pode ser que não apareça tudo que você precisa, então aqui seria o ideal. Então programas e recursos, ativar ou desativar recursos do Windows. Vou esperar um pouquinho ele abrir a relação ali, aí ele vai ter aqui o Hyper-V. Se você abrir, ele vai ter mais opções, então você não precisa se preocupar com isso, tá? Então ele instala tudo que precisa para o Hyper-V, já é instalado automaticamente. É só dar um OK, ele vai pesquisar alguns arquivos necessários na máquina, se você tem na máquina ou não. Dificilmente dá um erro nessa parte, então é mais um tempinho de espera. Apenas enquanto ele busca aqui os arquivos, é a questão de limitação. No Windows 10 ele não tem migração dinâmica, que seria você ter duas máquinas virtuais e trabalhando com failover. Então se uma máquina falhar, a outra assume a função dela. Então isso você não consegue no Windows 10. E o disco compartilhado, que seria você usar o mesmo VHD, que é o HD da máquina virtual, para duas máquinas virtuais. Isso não é possível no Windows 10. Então aqui ele está finalizando alterações. Ele pede para reiniciar a máquina, a gente não vai reiniciar ela aqui agora, né? Se você puder reiniciar é bom. Tá, então vamos lá, vamos ver se ele instalou o Hyper-V. Então basicamente você pesquisando no Windows ele deveria aparecer. Então vamos lá nas ferramentas administrativas. Então voltamos aqui, pessoal. Realmente foi uma comida de bola minha. Como você instala o Hyper-V, ele cria uma interface entre o hardware da sua máquina e o SO. Então por isso, obviamente, tem que reiniciar a máquina, tá? Como que você vai acessar? Depois ele vai aparecer na pesquisa aqui padrão. Até já apareceu aqui, depois de um tempinho. Então tem aqui, gerenciador do Hyper-V. Caso ele não apareça, você pode ir lá nas ferramentas administrativas do Windows
aqui ele vai ter a opção gerenciador do Hyper-V. Então vamos abrir por aqui. Tá, então essa aqui é a interface básica dele, está abrindo aqui. PC Rogério, no caso a minha máquina, então aqui vai aparecer o nome do seu computador. Você pode conectar remotamente a outros servidores Hyper-V, tá? Então você pode, numa console só, você pode conectar a vários outros servidores host do Hyper-V. Então aqui vamos só fazer uma configuração rapidinha, que é a parte de computador virtual, tá? Então que é onde você configura as redes que essas máquinas virtuais vão ter acesso. Então vamos só esperar abrir um pouquinho aqui. Então voltamos aqui. Após um tempinho ele lista as opções de computador virtual, tá? Então aqui você vai criar as placas de rede que as suas máquinas virtuais vão utilizar, tá? Então você tem três tipos. Você tem externo, que é uma placa de rede que ela é diretamente ligada à sua placa física. Ela não tem vínculo nenhum com a parte de rede do seu IP, seu PC local. Então você pode até usar a interface, uma faixa de IP diferente da que você usa no PC. Isso não interfere em nada aqui, tá? Então ela vai utilizar apenas o meio físico dessa placa tua do computador, mas vai criar uma placa de rede virtual para ser usado nas máquinas virtuais. Então vamos criar aqui uma externa, tá? Então essa aqui vai ser com o mundo. Eu colocaria aqui rede internet. Isso aqui mais os próximos vídeos vocês vão entender porquê, mas eu uso assim porque quando eu configuro o Firewall, eu crio uma rede internet, que seria a rede como se fosse simulando direto para a internet, e crio uma rede local, que é onde eu vou simular a parte de bloqueio de Firewall, tudo isso daí. Então, rede internet, então no caso a minha placa de rede que está ligada diretamente à parte física da rede. Aplicar. Aplicou, criou uma rede internet. Vamos criar mais uma rede aqui que é interna. Então aqui ela é uma rede que vai ser usada pelas máquinas virtuais e o computador. Então se você quiser fazer alguma aplicação para você ter acesso apenas entre o seu PC e as máquinas virtuais, você pode criar essa rede interna. Nada impede de você utilizar a rede externa, desde que esteja na mesma faixa de rede, tá? Então, mas aqui o bom é que ele cria uma rede separada, inclusive pode ter até uma faixa de IP separada, para não confundir. Então você ter bem definido o seu ambiente de trabalho. Então vamos colocar aqui uma rede interna. Então essa rede aqui, ela é apenas exclusivamente, ela não vai trafegar a internet. Então ela é uma rede só para o seu PC se comunicar com as máquinas virtuais, mas como eu falei, se a sua placa de rede na rede externa estiver com a mesma faixa de IP, vai comunicar da mesma forma. Então vamos criar aqui. E tem um terceiro tipo, que é particular, que é apenas entre as máquinas virtuais. Então essa rede aqui, ela não comunica com o PC local e não comunica nem com a internet, nada. Ela só comunica entre as máquinas virtuais. Então vamos colocar aqui rede máquinas virtuais. Você tem aqui uma ID do VLAN, então você pode atribuir tags de VLAN nessas placas de rede. No caso não nessa interna, você pode atribuir as tags de VLAN nas placas de rede. Importante, você não pode criar mais de um computador virtual na mesma interface de rede. Nesse caso aqui, como eu tenho uma placa, eu tenho 3 conexões de rede, uma placa com 2 saídas e uma com uma, então eu posso criar 3 redes externas, mas eu não posso criar mais de uma rede vinculada à mesma porta física da placa. Senão ele não deixa criar, ele dá um erro para criar. Então tá feito aqui as máquinas virtuais. Configurado então essa parte de computador virtual, a gente vai fazer uma instalação aqui, iniciar a instalação de uma máquina virtual para vocês terem uma ideia de como é que faz esse processo. Então, como eu falei, você pode instalar qualquer SO baseado em imagem ISO. Então pode ser Linux, pode ser FreeBSD, pode ser Fedora, Windows Server, Windows 10. Então eu vou colocar aqui, vou criar uma máquina virtual com Windows 10, que é uma imagem que eu já tenho. Então apenas escolher um nome para a máquina, pode ser qualquer nome. Aqui pode colocar a configuração em alguma outra pasta separada, eu vou deixar a pasta padrão que ele já dá a dica aqui. Geração 2, sempre que for máquina Windows, procure geração 2, que daí ele integra alguns recursos bacanas para você utilizar.
Geração 1 deixa para Linux, então geração 2 em máquinas Windows, Windows Server, Windows 10. Na próxima tela aqui, memória inicial. Então como é o Windows 10 que eu vou colocar, vamos colocar um mínimo de 2 GB de memória. E usar dinâmica, então, ou seja, ele vai começar com 2 GB, se precisar de mais ele vai alocando até o limite da sua máquina física. Então conexão, nesse caso eu vou pegar direto a rede da internet, então é como se fosse uma placa de rede ligada direto no switch. Lembrando que ele utiliza a placa de rede da máquina local, mas ele cria uma camada que fica como se fosse uma outra placa de rede, não interfere em nada na máquina local, tanto que pode ter até faixa de IP diferente. Criar um disco virtual, então vamos criar um disco. Eu sempre procuro criar com pelo menos 40 GB, tá? Pode ser pouco, então, mas para você testar tá bom. Ele não vai alocar tudo ao mesmo tempo, ele vai alocar conforme você vai precisando. Então, numa instalação básica você vai usar mais ou menos 14 GB e vai aumentando conforme a necessidade. Você pode escolher o local para colocar esse disco virtual. Então, geralmente você pode criar uma pasta só para o disco virtual para ficar mais fácil de organizar. Você pode vincular um disco virtual existente, ou seja, você tem uma máquina configurada, você copia um disco para criar outras máquinas, você pode usar essa opção aqui. E não anexar um disco, ou anexar mais tarde, não é usado porque você não vai criar uma máquina sem um disco rígido. Então aqui, avançar. Aí aqui eu posso já escolher a imagem que vai ser usada para a instalação do sistema operacional. Eu tenho uma imagem do Windows 10 aqui. Abrir, avançar, concluir. Certo, a máquina está desligada. Se eu quiser, eu posso vir aqui, botão direito, configurações. Eu posso aumentar a quantidade de processadores virtuais, aumentar a memória, colocar mais HD, aumentar a quantidade de placas de rede. Então aqui eu posso fazer todas as opções. É igual a uma máquina física, você tem que desligar a máquina, colocar os recursos e ligar ela novamente. Então aqui a gente vai só deixar com mais núcleos de processador. Ok, botão direito. Eu clico sempre em conectar para já abrir a tela do console e iniciar. Então aqui ele deve iniciar a instalação já do nosso Windows 10. Perdi o time aqui, vamos voltar aqui, desligar e vamos ligar novamente. Então isso aqui é igual a máquina normal, clicou aqui dentro, deu Enter, já ele vai iniciar a instalação. Então tá aqui, vai iniciar a instalação do Windows. Lembrando que a licença, como eu estou usando um Windows local, Windows 10, então a licença tem que ter uma licença para a máquina, mas você pode instalar a licença de trial, que funciona por, não me engano se o Windows 10 eles são 3 meses ou 6 meses, eu sei que servidores são 6 meses. Então aqui você inicia uma instalação normal do Windows. Eu não vou instalar para vocês aqui porque é demorado o processo, mas é uma instalação do Windows normal. Então eu vou apenas instalar aqui e depois eu só mostro ele rodando no finalzinho para vocês verem como que ele foi. Então não tem muito segredo, é igual você instalar uma máquina zerada. Então considere como uma máquina virtual fosse um computador normal. Então ele está iniciando aqui a instalação, eu volto assim que tiver concluído a instalação. Então aqui está, após a instalação do Windows 10 na máquina virtual, depois toda aquela frescuragem de aguarde um pouco, estamos configurando para vocês, então está aqui o Windows pronto, para vocês verem como são máquinas diferentes. A gente vai aqui nas configurações de rede, tá? Só para mostrar que ele está com um IP diferente. Então, status. Direto lá no adaptador. Então aqui na máquina virtual tem só uma placa de rede, então que ele é a placa virtual. Se a gente for no status, ele vai estar com IP 192.168.0.13 e na máquina física ele vai estar com IP 192.168.0.8. Então as duas máquinas usam a mesma placa de rede, mas com IPs diferentes. Apenas para vocês não assustarem, aqui ele cria uma placa virtual. Então aqui é a sua placa física, então aqui tem o nome da placa de rede, e logo depois ele coloca as placas virtuais vinculadas às placas físicas. Então na sua máquina local o IP ele passa a ficar definido na placa virtual.
Isso, não, como eu falei, não interfere em nada, tá? Então, inclusive aqui, se vocês forem ver as propriedades, é uma placa de rede normal com todos os protocolos, tudo que tem ali, e ele desativa alguns serviços porque ele elimina muitas camadas aqui, então ele toma conta da placa de rede. Então você vê que não tem nada de protocolo ativo, ó. Tem nada, só tem algum computador virtual, que são protocolos do próprio Hyper-V. Então toda a parte de rede fica nessa placa virtual aqui. Então, pessoal, feito isso, essa aqui é a sua máquina virtual. A gente vai só mostrar que ela está navegando, ela está na internet. Então, vamos abrir aqui booking.com e vai abrir o site. Então aqui é uma navegação independente do que você tem na sua máquina. Perfeito? Então acho que é isso, pessoal. Eu agradeço vocês terem ouvido aí. Fica a dica, se tiver alguma dúvida, se alguma parte não funcionar com vocês, podem fazer comentários aqui, eu vou responder para vocês. Se tiverem dúvidas também, vocês podem entrar em contato diretamente com o nosso contato na loja. A gente dá esse suportezinho aqui, nesses vídeos que a gente tem aqui na nossa loja, que é www.hardget.com.br. Basicamente a gente só vende peças para equipamentos, mas a gente pode dar uma outra mãozinha nessas partes, nesses vídeos que a gente mostrou aqui no canal. Tá? Mas se quiser, se gostou do vídeo, dê seu like. Se quer receber notificação quando a gente tiver vídeo novo, se inscreva no canal. É isso, pessoal. Obrigado pela presença de vocês aí e até o próximo vídeo.